Vamos rever a anatomia do terceiro ventrículo e da região da pineal. Essa é uma visão posterior, mostrando a glândula pineal, a placa quadrigêmea e, abaixo dos colículos inferiores, a origem do nervo troclear. A porção do cerebelo relacionada aos acessos à região da pineal é a porção tentorial do cerebelo, aquela localizada abaixo da tenda do cerebelo. A conformação da superfície tentorial do cerebelo é importante nos acessos à região da pineal, porque se nós olharmos, a porção mais alta da porção tentorial do cerebelo se localiza no culmen cerebelar. E à medida que nós nos dirigimos lateralmente e posteriormente, essa superfície sofre um declive, fazendo que os acessos cirúrgicos que são direcionados mais lateralmente tenham uma melhor visão da cisterna quadrigêmea do que aqueles acessos que são realizados ao longo do verme cerebelar, onde nós vamos estar no ponto mais alto da superfície tentorial do cerebelo. Nesse slide nós podemos ver a glândula pineal, a placa quadrigêmea, o pulvinar do tálamo, o corpo geniculado medial, o sulco mesencefálico lateral. O sulco mesencefálico lateral aponta para o corpo geniculado medial. Portanto, anteriormente ao sulco mesencefálico lateral, nós temos a porção posterior do pedúnculo cerebral. Essa é uma visão do terceiro ventrículo num corte sagital, e nós vamos agora ver os constituintes das paredes do terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo tem uma parede anterior, um assoalho, uma parede posterior e uma parede superior, e duas paredes laterais. Quando olhamos a parede lateral, nós podemos perceber um sulco que se estende desde o foramen de Monro até o aqueduto cerebral. Esse é o chamado sulco hipotalâmico. O sulco hipotalâmico divide a porção lateral do terceiro ventrículo numa porção superior, que é formada pelo tálamo, e numa porção inferior, que é formada pelo hipotálamo. Frequentemente encontramos essa estrutura, que é a aderência intertalâmica ou massa intermédia, que conecta os dois tálamos. A porção anterior do terceiro ventrículo é formada pela lâmina terminalis. No ponto em que a porção anterior e o teto do terceiro ventrículo se encontram, nós podemos observar aqui a comissura anterior. Aqui podemos ver também o foramen de Monro com o fornix. Agora vamos ver os constituintes do teto do terceiro ventrículo. O teto do terceiro ventrículo é formado por 5 camadas. A camada mais superior é formada pelos fornix. Agora vamos ver os constituintes do teto do terceiro ventrículo. O teto do terceiro ventrículo é formado por 5 camadas. A camada mais superior é formada pelos fornix.
Cortando-se o fórnix e retraindo posteriormente, nós começamos a ver as outras camadas que formam o teto do terceiro ventrículo. A camada logo abaixo do fórnix é a camada superior de tela coroide, que se estende lateralmente até o plexo coroide ao longo da fissura coroideia. Aqui nesse slide nós podemos ver a tela do lado esquerdo e a tela do lado direito foi retirada e nós estamos vendo o tálamo. A segunda camada, a terceira camada no teto do terceiro ventrículo é formada pelas estruturas vasculares, com as veias cerebrais internas e a artéria coroideia póstero-medial. A quarta camada é formada por uma membrana inferior de tela coroide e a quinta camada é formada pelo plexo coroide, que nós estamos vendo aqui por transparência. Entre a camada superior e a camada inferior de tela é o espaço chamado de velum interpositum, onde então nós temos as estruturas vasculares. A segunda camada de tela coroide se adere na porção lateral do tálamo ao longo da estria medular do tálamo, que se estende desde o foramen de Monro até a região da comissura abenular. Além disso, essa camada inferior de tela vai se aderir à porção superior da glândula pineal. Nesse slide nós podemos ver a massa intermédia, a comissura posterior e a pineal. A porção anterior do terceiro ventrículo, então, é formada pela lâmina terminalis. E aqui nós estamos começando a ver também os constituintes da parede inferior ou assoalho do terceiro ventrículo. Aqui, novamente, parede anterior, uma vista um pouco mais posterior, mostrando a lâmina terminalis, a comissura anterior e já um pouco do assoalho do terceiro ventrículo, com o recesso óptico e o recesso infundibular. Nesse slide nós podemos ver a haste hipofisária e a artéria hipofisária superior. Podemos também ver a artéria cerebral anterior e a artéria comunicante anterior. Essa é uma visão do assoalho do terceiro ventrículo. O assoalho do terceiro ventrículo, de anterior para posterior, é formado por recesso óptico, recesso infundibular, tuber cinereum, essa porção mais fina, mais delicada do terceiro ventrículo, onde é realizado a terceiro ventriculostomia. Posteriormente, nós podemos ver os corpos mamilares e teremos então a substância perfurada posterior, que está parcialmente oculta nesse slide, depois mesencéfalo e aqueduto cerebral.
Nessa visão lateral do terceiro ventrículo, nós estamos vendo a camada inferior de tela, onde ela se adere na estria medular do tálamo. Como vimos anteriormente, a estria medular do tálamo se estende desde o foramen de Monro até a região da comissura benular, e aqui nós estamos vendo nitidamente a aderência dessa camada inferior de tela ao longo da estria medular do tálamo. Essa é uma visão agora da porção posterior do terceiro ventrículo. A porção inferior de tela se adere ao longo também da superfície superior da glândula pineal. A glândula pineal se adere na porção posterior do terceiro ventrículo através da comissura benular e da comissura posterior. O espaço existente entre a comissura benular e a comissura posterior é o chamado recesso pineal. E o espaço acima da glândula pineal é o recesso suprapineal. Então, os constituintes da porção posterior do terceiro ventrículo são recesso suprapineal, comissura abenular, recesso pineal e comissura posterior. Essa é uma visão de anterior para posterior, mostrando a porção posterior do terceiro ventrículo. Nós estamos vendo em cima o septo pelúcido, fórnix, aqui a veia cerebral interna e aqui o esplênio do corpo caloso. A glândula pineal se adere à porção posterior do terceiro ventrículo através da comissura abenular e da comissura posterior. O espaço existente entre a comissura abenular e a comissura posterior é o chamado recesso pineal. Aqui nós podemos ver também que a tela coroide, a porção inferior de tela coroide, se adere ao longo da estria medular do tálamo e também ao longo da superfície superior da pineal, formando o chamado recesso suprapineal. É através do recesso suprapineal que se tem acesso ao terceiro ventrículo através dos acessos posteriores à região da pineal. Então, os constituintes da porção posterior do terceiro ventrículo são, de cima para baixo, o recesso suprapineal, a comissura benular, o recesso pineal e a comissura posterior. Nessa dissecção, nós estamos tendo uma visão anterior, após a ressecção do tálamo e de todas as estruturas mediais à fissura coroideia. Estamos vendo o plexo coroide desde o foramen de Monro até o ponto coroideu inferior. Nós podemos ver as correlações existentes entre a fissura coroideia e as estruturas cerebrais. Se a fissura coroideia for aberta ao longo do corpo do ventrículo, nós vamos cair no terceiro ventrículo. Se a fissura coroideia for aberta ao longo do átrio ventricular, nós vamos cair na cisterna quadrigêmea. E se a fissura coroideia for aberta ao longo do corno temporal, nós vamos cair na cisterna ambiens. Aqui nós podemos ver na cisterna ambiens o nervo troclear, o subiculum, o giro denteado e a fímbria. Quando nós discutimos os acessos cirúrgicos à região da pineal, nós devemos ter em mente que nós estaremos expondo não apenas a cisterna quadrigêmea, mas também várias outras estruturas cerebrais. Nós podemos continuar a nossa dissecção lateralmente, expondo a cisterna ambiens junto com a porção mesial do lobo temporal. Aqui nós podemos ver, estamos vendo por cima, mas nós podemos estar expondo também o giro paripocampal por baixo. Nós podemos ter acesso também à porção posterior
da fissura interhemisférica, podemos ter acesso também ao interior do terceiro ventrículo.